O casamento que era para ser um castigo virou a história de amor mais bela da fazenda. Minha gente, ouvi isso primeiro na boca de quem estava acostumado a ver destino e graça se cruzarem nos caminhos de terra batida. Aqui, onde a chuva canta no telhado de zinco, e a sede do vento atravessa as frestas das janelas como quem vem buscar lembranças. Fazenda Santa Cruz ficava num punhado de campos verdes no interior de Minas, onde as veredas se perdiam entre pés de café e matagais de goiaba. Era início do século, e a casa grande, aquela casa de varanda comprida e portas que rangiam, parecia dormir em traje de luto. Havia um quadro na sala coberto por um pano fino. Havia uma cadeira vazia junto à janela, onde o sol costumava recolher o corpo de Mariana nas tardes de domingo. Havia sobretudo um silêncio que pesava mais do que qualquer telha quebrada. O silêncio de quem enterrara um pedaço de si. Carlos era o homem que tinha enterrado não só a mulher, mas a possibilidade de sorrir. Fazendeiro de mãos largas e firma, viúvo antes dos 40, andava com a alma embrulhada em couro endurecido. As botas dele faziam caminho na terra como se aquilo fosse um campo de batalha, onde não se podia voltar a se alegrar. Não era grosso de propósito. Era um homem que aprendera a guardar o que doía. Mandava nos trabalhadores com a mesma mão que varria a poeira do seu alpendre, e a casa respondia com mais poeira ainda. Os empregados cochichavam, as crianças se escondiam, e as moças da vila olhavam de soslaio, porque a vida de Carlos parecia fechada atrás de uma porta que nem vento abria. Do outro lado dessa história estava Júlia. Menina por fora, carregada por dentro. Órfã de mãe e com pai que aparecera mais ausente que a lua em dia de chuva, ela chegara à fazenda com poucas roupas e um segredo que pesava mais do que todo o trigo da última colheita. Vinha grávida. A gravidez ela queria que fosse discreta. Na cabeça pequena e no coração doente de vergonha, havia o medo do juízo da vila, do olhar que pesa e do dedo que aponta. Tudo o que a jovem pedia era um teto e um pão. O resto ela esperava, o tempo e a pracinha resolveriam. Só que naquele sertão de afeto raso, teto e pão eram moeda rara para quem nascera sem raízes. Padre Inácio, homem de alvura no cabelo e paciência no olhar, viu a necessidade com a clareza dos que rezam e cuidam dos viventes. Conhecia Carlos desde menino e sabia que aquele homem não precisava de companhia que falasse muito. Precisava de alguém que colocasse a casa em ordem, que acendesse a lamparina, que deixasse o cheiro do pão subir pelas frestas. A ideia nasceu como se surgem os remendos que salvam uma roupa. Prática, direta, sem muita poesia. Uma proposta de casamento por responsabilidade e abrigo foi levada em voz baixa à cozinha da casa grande. Carlos aceitou. Não por paixão, não por ímpeto romântico. Aceitou porque sabia que duas coisas conservadas eram menos custosas que duas perdidas. Júlia aceitou porque a noite era longa e a estrada da vergonha mais longa ainda. O casamento foi celebrado sem festa. Havia um pequeno cortejo. O padre, a capela de barro, o som de uma viola distante, alguns vizinhos que bateram palmas por educação. A fotografia que ficou pouco depois mostrava dois corpos juntos, mas não o calor no abraço. Mostrava o arranjo de duas vidas pela necessidade de salvar a casa e proteger uma menina em perigo. No altar, Padre Inácio falou com a voz que já havia consolado muitos. Disse palavras de bênção e também de costume. Pediu que ali se criasse um lar, que o respeito e a caridade fossem a tábua de salvação para todos os que dali proviessem. A assinatura do documento foi feita com a tinta da formalidade, e o retrato de Mariana não foi tirado do lugar. Cobriram-no só por respeito a quem morrera. Carlos passou o braço por cima da cadeira vazia e sentou-se como se a vida fosse um jantar que um dia não se comeu. A convivência que se seguiu foi pontuada por rotinas. Júlia tinha pouca intimidade com a casa grande, mas possuía uma habilidade que vai além do talento. Tinha a paciência de quem costura retalhos de roupas e de história. Começou a varrer os cantos que ninguém mais varrera,
limpar as panelas que ninguém mais esfregava, dobrar as roupas que a saudade deixara amassadas. Cozinhava com ervas que lembravam a mãe. Fazia pão que emanava um cheiro de infância e deixava o ar da casa menos pesado. Pendurava as cortinas com cuidado, cuidava das xícaras e a cada gesto punha um pouco de ternura, como quem costura um remendo invisível num tecido já gasto. Carlos observava. Não elogiava, porque sua língua aprendera a guardar elogios. Mas as botas dele chegavam mais cedo da roça, e ele encontrava na mesa um prato quente que não havia antes. O jantar acontecia em silêncio, e o silêncio, aos poucos, transformou-se numa presença que já não feriria tanto. Júlia, por sua parte, fazia-se pequena. Falava o necessário, sorvia o café sem chamar a atenção, dormia cedo para não ouvir os relógios da lembrança. Havia dias em que os olhos dela brilhavam discretos pela janela, e Carlos, que não sabia decifrar brilho de jovem, sentia algo enleando seus passos como um novelo de lã que se pega no pé de mesa. Na vila, as bocas não tinham lábios mágicos de segredo. Chegaram a cochichar, a colocar olhares que pesavam mais que pedras. Zé Bento, o capataz, era o primeiro a notar que a casa mudara de cor. "A moça arruma a casa, patrão", dizia ele, com a reverência que os criados têm por quem manda. Havia quem, nos fundos da igreja, sussurrasse: "Casamento por piedade". Havia quem dissesse: "Ela entrou ali por necessidade". E havia quem ainda tivesse um pouco menos de maldade e visse simplesmente a oportunidade de uma vida se ajeitar. Essas vozes, como folhas secas, rodopiavam na poeira. Padre Inácio apareceu vezes e vezes. Sentou-se na sala, olhou para o quadro encoberto e falou de fé como quem aponta para um remédio que nasce da rotina. Em voz baixa, aconselhou Carlos a abrir a casa não só para a moça, mas para o que podia nascer dali. Companheirismo, filhos, um recomeço possível. A oratória dele era simples. Deus dá o que a mão trabalha, dizia sem promessas milagrosas, apenas com a fé prática de quem acredita que gesto e graça andam lado a lado. Júlia fazia reverências, ouvia, e saía a fazer pão como se o conselho tivesse formato de farinha. Num desses dias de rotina que se alongavam em fio, aconteceu algo que ninguém esperava. A notícia da gravidez, que Júlia tentara manter como segredo, começou a bordar as conversas. Não foi uma só boca que falou. Foi um conjunto de olhares e gestos que deram nome ao que antes ficara no corpo dela. A barriga arredondou-se como fruto que não se manifesta subitamente. E a vila, faminta por história, começou a comentar. Carlos notou. Não foi de uma vez só. Percebeu primeiro pela maneira com que Júlia mexia nas panelas, protegendo o ventre com um cuidado instintivo. Depois, por uma noite em que a encontrou olhando um berço antigo na sala, e sentiu o coração apertar. O medo que Júlia trazia não vinha só do julgamento, vinha mais do passado que insistia em bater à porta. Houvera um homem, Maurício, que se fizera presente com palavras doces e desaparecera com mais crueldade do que a saudade. Ele a deixara em situação que chamava de vergonha. Uma palavra pesada para quem só queria ter onde descansar. Nunca se usaram detalhes ásperos na conversa. A história desse abandono ficou no tom grave dos que se calam. O que se contou foram as consequências. Ela estava grávida e sozinha. Ele não voltara. O senhorio rural precisara decidir. Carlos, ao saber do passado de Júlia, não disse muita coisa. Ele sabia, talvez melhor do que ninguém, que a vida lança pedras que não pedem licença. Sentiu logo uma pontada de repulsa misturada com algo que poderia ser chamado de proteção. Não era ainda amor. Era uma resposta primitiva à injustiça. Um homem que era dono de terras, mesmo que dono de grandes vazios, sabia que tinha a força de afastar o vento frio. E assim foi. Carlos, com a sobrancelha cerrada, fechou o portão mais forte, e o nome de Maurício foi apagado das cartas do passado, como quem limpa o quadro com um pano úmido. Os dias seguintes foram um estudo de convivência tensa. Eles dividiam o espaço sem verdadeiramente se darem. Havia regras não escritas, nenhuma intimidade em público,
Nenhum comentário que soasse como promessa, nenhuma fala que apontasse para o futuro. Júlia trabalhava, costurava, punha remendos nas roupas dos empregados. A cada ato de serviço, a casa respondia com pequenos milagres práticos. O mofo ia embora das paredes, as plantas que estavam murchas na varanda receberam cuidado e rebrotaram. Era como se o lar tivesse um coração de novo, e ele voltasse a bater em passos moderados. Numa manhã de agosto, quando o vento carregava cheiro de mato e o terreiro estava coberto de orvalhos, aconteceu um episódio que virou o corpo das coisas. Júlia levantou-se cedo para preparar o almoço dos trabalhadores. Era costume dela chegar antes do amanhecer e acender o fogão com a habilidade de quem conhece os segredos do fogo. Estava curvada sobre a pia, lavando uma panela, quando um mal-estar a venceu. Não foi nada de imagens dúbias ou de cena escandalosa. Apenas um desmaio rápido, a cabeça batendo no canto da mesa, um repente de pálpebras fechando como quem precisa de um remendo urgente. Carlos, que vinha do terreiro com a enxada no ombro, a encontrou caída. O coração dele, que a essa altura já sabia de muitas coisas, bateu como nunca. Sem pensar, pegou-a nos braços com a firmeza de quem segura um saco de milho e levou-a para o quarto onde as janelas deixam entrar o vento morno. Aliviou-lhe a testa, molhou um pano, falou com voz que saía pouco maleável, e por alguns instantes, só alguns, deixou o homem fechado que era escorrer pela fresta. "Fica comigo", disse, sem ser poeta. Júlia abriu os olhos lentamente, a cor voltando ao rosto como quem repõe tinta em um quadro esmaecido. Foi ali, naquela presença silente, que a gravidez deixou de ser um segredo. Carlos, ouvindo o relato das semanas passadas e vendo o ventre que começava a desenhar vida, sentiu algo estranho. Não era nó, não era medo nem apenas raiva. Era antes uma responsabilidade que tocou suas mãos calejadas e as fez firmes de novo. A casa que ele havia deixado definida por lembranças, agora se apresentava como possibilidade, um lugar que poderia acolher uma nova história. Mas a vila fervilhava. Zé Bento, homem que sabia mais das rotinas do que dos sentimentos, foi o primeiro a perceber que a notícia ia virar vento e correr pela estrada. "É menino", disse uma vizinha, olhando para Júlia com a mistura de pena e curiosidade que é tão comum nas praças pequenas. Comentários chegaram ao mercado, na padaria e no terreiro. Perguntas, julgamentos, olhares que feriam sem tocar. Para proteger a honra dela e a da casa, Padre Inácio aconselhou prudência, e Carlos, com a postura de quem pensa 2 passos à frente, começou a criar uma espécie de barreira à entrada da vila. Chamou o filho do caseiro, trancou alguns baús e mandou que quem precisasse de notícia perguntasse à porta. Por cima de tudo isso, havia a lembrança de Maurício. Embora ausente, o nome do homem circulava como uma sombra. Júlia, quando perguntavam, baixava os olhos. Havia ali uma resistência que não se poderia forçar. Não se precisava de muitos detalhes para saber que ela guardava uma história que cortara o chão sob os pés dela. Carlos, vendo o receio dela, sentiu brotar uma ira contida. Não era raiva que gritava, era uma vontade de fechar as pontes que pudessem trazer dor novamente. E então veio a chuva. Não uma chuva qualquer, mas uma daquelas chuvas que vêm de repente e transformam o quintal em espelho. A terra cheirou a novidade. O telhado bateu seus dedos de metal. A água subiu sobre as veredas e as estradas de terra viraram fios lodosos. As correntes dos riachos cresceram como se quisessem contar segredos velhos, e a ponte de madeira sobre o córrego da fazenda, velha como as histórias de antepassados, rangeu e chorou. A chuva isolou a casa. A palavra isolados tem o poder de mudar a vida. Quando o mundo se distancia por causa da chuva, as pessoas que ficam juntas dentro de uma casa acabam por dividir mais do que o teto. Naquela noite, ao redor da lamparina, Júlia e Carlos comeram em silêncio. O vento cavou sua voz nas janelas, e cada trovão era como um tambor que anunciava algo que chegaria. Júlia acariciou o ventre, como se conversasse com o que havia ali dentro.
Carlos observava, com os olhos de quem aprende a guardar ternura sem dizer palavra. Padre Inácio havia dito que providências eram necessárias. Um berço, mantas quentes, um pouco mais de farinha no armário. Dona Benta, a parteira e curandeira da região, foi avisada para estar de prontidão. Ela era uma mulher de mãos firmes e olhar de ervas, que conhecia o caminho das marés do corpo da mulher. Logo depois daquela refeição, um barulho seco veio da porteira. Um cavalo bufando, cascos batendo mais fortes que a chuva. Carlos foi até a janela, puxou a cortina com cuidado e olhou para fora. Ao longe, na estrada enlameada, um vulto avançava em ritmo que parecia desafiar o temporão. O homem vinha em estado de quem precisa alcançar algo que fugiu. Não era alguém conhecido das praças. Daquele vulto havia a marca de outros lugares, de outras histórias. O coração de Júlia apertou-se. Havia, na postura dela, um reconhecimento que não queria ser dito. Carlos, vendo a face da preocupação no rosto dela, sentiu uma chama de proteção que não soubera nomear até então. Deu ordens firmes. Zé Bento que prendesse o cão, que aponte a luz da lamparina para que nenhum passo surpreendesse. Pegou a lanterna, achou o chapéu e caminhou para a porta com o passo decidido de quem confia nos próprios limites. Quando a porteira rangia, as vozes da chuva cortaram para um instante. O homem que encostou no portão era alto e tinha traços de cidade grande. O rosto, molhado, carregava uma arrogância que já tivera seus dias de planta. Maurício. Ele olhou para a casa grande como quem visita um lugar que antes fora seu por direito de palavra. Havia culpa e também uma espécie de soberba nas maneiras. A vila que tanto falara em segredo, agora teria um rosto para nomear as coisas. Carlos pôs-se na soleira da porta como o peitoril de uma igreja, firme, imóvel, preparado para qualquer palavra que viria. Júlia, por trás dele, segurava-se na parede com a força de quem sustenta um mundo. A chuva lavava o chão e batia nos ombros de quem chegava, mas não lavava a verdade que trazia o homem. Havia tensão no ar, como quando um raio se prepara para cair. Maurício não entrou como quem pede perdão. Ele veio com palavras murchas, tentando costurar destino com orgulho mal colocado. Disse com voz que quis parecer arrependida, que a vida havia o levado para longe, que o mundo grande fizera promessas falsas. Evitou detalhes, como sempre. Falou de dificuldades, da miséria dos próprios passos. Havia, no entanto, um gesto que denunciava o intento. Olhou para Júlia como quem ainda conta os títulos que pensa ter. A vila não mais estava só nas bocas. Ali, encarnado, estava o motivo do sofrimento dela. Carlos sentiu a raiva crescer num lugar que não usava há muito. Ele não bateu pensamento. Ao contrário, passou uma instrução curta, clara. Vai embora. Não quero seu nome aqui. A voz dele era firme, sem retórica. Maurício, no entanto, não aceitou a ordem com humildade. Respondeu com palavras de defesa, como se a vida de todos devesse obedecer aos caprichos de seu ego. As frases dele eram como pedras atiradas para provocar. E quando as pedras são atiradas, alguém costuma se machucar. Júlia, vendo-o de perto, vacilou. Havia traços de medo no corpo dela, mas não mais de submissão total. Havia ali a centelha de quem decidiu ser protegida. Seus olhos cruzaram com os de Carlos por um segundo, e nesse segundo, sem o uso de palavras, algo aconteceu. O homem que havia enterrado o coração pensou, pela primeira vez, em assumir mais do que a casa. Sentiu que a honra de alguém e a dignidade de uma mulher à espera de um filho cabiam como um pedido de socorro, e que ele, naquele momento, era quem poderia responder. As vozes na porta subiram. O céu que castigava com chuva pareceu fazer-se de plateia. O capataz Zé Bento, do outro lado, observava com a frente enrugada. Padre Inácio, chamado por um mensageiro, aproximava-se com passos que soavam como quem vem para impedir um drama maior. A cena na porteira se tornava teatro de decisão. Ficaria ali uma promessa velha de abandono, ou se ergueria um abrigo de defesa e cuidado.
Carlos falou então, em tom que não deixava margem para dúvida. Declarou em voz alta que o bebê seria cuidado, que o nome daquele menino e daquela menina, fosse qual fosse o sexo, teria proteção naquela casa. Não fez juras de amor, fez um gesto de honra. Aquela proclamação foi como despir uma armadura. As palavras saíram retas. Se é meu ou não, eu o reconheço. Aqui ninguém tirará a fome e a honra de quem ainda nem nasceu. Foi a primeira vez que se ouviu algo assim vindo daquele homem. Maurício, surpreso, praguejou pequena e grosseiramente. Não foi só a negativa que o deixou furioso. Foi o fato de que seu retorno fora puxado por vaidade, e a resposta que encontrou foi de um homem que preferia sustentar o que é digno a aceitar chantagens de passado. Ele respondeu com ameaças, palavras que cheiravam a cidade e poder. Mas a chuva abafou metade das frases, e a fazenda, por algum capricho de providência, ficou ali, firme, entre o aguaceiro. No instante em que a tensão parecia quietar, um tiro seco rasgou o ar. Não era um tiro de arma de fogo, era o som de coisa quebrando, de uma peça de madeira que cedeu, talvez a boleia da própria porteira, que bateu com força no chão enlameado. Todos recuaram um passo, e por um momento a realidade ficou suspensa. Havia medo, sim, e havia também a sensação de que a situação poderia mudar muito rápido. E foi nesse momento, com chuva, porteira, homem forasteiro e a declaração de Carlos ecoando, que a noite se adensou. As luzes da casa queimaram em uma lâmpada a mais. A lamparina tremeluziu. E Dona Benta, pessoa firme com mais know-how do que belas palavras, aproximava-se. Sua presença era como a de um remédio bom, sem muito dramatismo, sem espetáculo. Ela ouviu, olhou para Júlia e falou com a voz que era de erva amassada e confiança. Temos de nos preparar. Se esse menino resolve nascer nesses dias de água, sabemos cuidar. Não fez promessas, fez listas de coisas práticas, deu instruções breves e lembrou a todos que o mundo pode ser duro, mas o cuidado é o que salva. A chuva aumentou. A casa fechou suas portas. Os vultos, os espelhos de lama, o homem forasteiro que se afastou ferido no orgulho, tudo foi ficando na lembrança molhada da noite. Carlos voltou para dentro, tirou a camisa molhada, sentou-se ao lado de Júlia e, pela primeira vez, ouviu o som do próprio peito. Não era orgulho, nem triunfo. Havia ali uma decisão. Manteria a palavra que dissera. Não por fama, não por cálculo, mas porque algo nascido naquela barriga naquela noite já se tornara parte da sua responsabilidade. Por horas que pareciam durar mais que a própria chuva, as coisas foram acomodando-se. Cada gesto era significado. O cobertor extra na cama, a toalha dobrada com pressa, o balde pronto ao canto. A casa respirou diferente. Padre Inácio rezou, em voz curtinha, pedindo proteção com humildade. Senhor, dá forças aos que cuidam e guarda a vida que ali se forma. Apenas isso. Não havia garantia na fala. Havia sim a entrega de quem ora e age. Quando a madrugada finalmente começou a alongar as sombras, a chuva diminuiu para um sussurro. Mas a tensão fora plantada. A vila, os cochichos, o retorno de Maurício, tudo aquilo agora tinha um outro peso. Não era só história de orgulho. Era história que tocaria uma vida que nem havia nascido. Carlos, que durante muito tempo escolhera a solidão como abrigo, sentiu-se pela primeira vez enredado por algo maior que as cercas da sua fazenda. A necessidade de proteger, de assumir, de fazer aquilo que se chama cuidado. Júlia, cansada, mas com olhos que carregavam uma esperança frágil, adormeceu apoiada no mesmo ombro do homem que não se perdera em palavras romantizadas. Ele, por sua vez, ficou acordado olhando para o retrato coberto. Passou a mão no pano que o escondia, como quem pensa em desatar um nó antigo. Ainda não era amor escancarado. Longe disso. Era o movimento de um homem que, vendo uma criança ali tão perto de nascer, se interrogava sobre o que é ser homem de verdade. E assim, minha gente, ficaram na noite que restou. Uma casa que voltava a pulsar,
Dois corações que ensaiavam uma convivência mais verdadeira e um passado que permanecia à porta, pronto para bater outra vez. Lá fora, a chuva continuava miúda, lavando o barro das estradas, e na alma de quem vivia dentro daquelas paredes começava a se desenhar uma possibilidade que ninguém naquela vila talvez esperasse ver. Quando o dia clareou, havia silêncio na casa. O céu, limpo de nuvens, parecia prometer poucas lágrimas por um tempo, mas no velho caminho que levava à porteira, pegadas trocadas e marcas de pneu deixavam recado. A história, que se começara como remendo de necessidade, não tardaria a mostrar suas linhas mais fortes. Ainda restavam perguntas. Como reagiria Maurício depois da recusa? O que faria a vila ao saber que a casa não deixaria o filho ao abandono? E por baixo de tudo, como cresceria um afeto que nascia de cuidados repetidos e noites em claro? Carlos ergueu-se naquela manhã com as mãos mais firmes. Pegou um velho pedaço de madeira, foi até o berço esquecido no sótão e começou a consertá-lo. Não falou para ninguém. Suas mãos, enquanto trabalhavam, contavam a história. Ele estava disposto a transformar o que era obrigação em cuidado. Júlia, vendo-o lutar com parafusos e pregos, sentiu uma coisa nova brotar. Não flor, não ainda, mas um calor que se espalhava como a lenha bem posta no fogão. E assim seguiram os passos deles, entre o trabalho e as pequenas conversas, entre a oração curta e o gesto prático. A vida na fazenda, que antes parecia um campo de memória, ia se transformando num território de decisões. O casamento que começara como arranjo, que muitos chamaram de castigo, carregava agora a possibilidade de se tornar um lugar de cura. Mas a vida tem sempre seu tempo de provar. E na estrada, onde a terra secava e o sol começava a pôr brilho dourado sobre as folhas, alguém voltaria para testar essa promessa. E o homem que iria testar a promessa voltou pela estrada de lama. E com ele veio a sombra de tudo que podia romper o frágil fio que Carlos e Júlia tinham começado a puxar. Maurício não apareceu como quem pede bênção. Veio com a pressa de quem acha que o mundo lhe deve respostas. E a fazenda parecia, aos olhos dele, uma moeda que ainda poderia ser lançada no ar para ver de que lado caía. Nos dias que vieram depois da chuva, a vila acordou com o rumor do retorno. Amigos que antes cruzavam a rua chamaram ao pé das cercas. As conversas na igreja ganharam interrogações. As crianças olhavam sem entender como um homem podia querer apagar o calor de um lar. Maurício passou uma tarde nos pés do mundo, tentando costurar desculpas, oferecendo promessas que cheiravam a cidade grande e a facilidade. Queria, diziam alguns, retomar o que deixara. Outros encheram os pulmões de coragem para dizer que não. Mas não era só o que se ouvia. Havia também a pergunta que não se dizia alto, e que martelava na cabeça de muitos, sobre até onde ia a coragem de um homem que assumira algo por palavra e não por sangue. Carlos desses dias fez mais do que gritar. Falou com as mãos. A fazenda que antes ecoara só passos de rotina, agora era palco de uma atenção direta. Ele andou pelos canteiros, arrumou ganchos enferrujados, consertou o tranco da porteira, pôs cera nas tábuas que rangiam. Havia pequenas provas que tinham valor maior que qualquer retórica. Um berço lixado com paciência, cobertores remendados, uma manta lavada com o cheiro de erva que Júlia gostava. Não foram gestos feitos para a plateia. Foram ações que firmavam uma palavra. Para os vizinhos, ver aquilo foi como ver nascer uma cerca nova entre um terreno baldio e a casa. Protegia quem vinha depois. A proximidade diária trouxe, devagar, confidências. Não de frases longas, de manhãs em que o café vinha pronto, de mãos que se encontravam ao estender um pano, de olhares que já não fugiam tão rápido. Numa tarde, enquanto Carlos repassava as tábuas do berço com um pedaço de pano embebido em óleo, Júlia passou com um pote de doce de goiaba e pousou a colher na trave. Ele não precisou falar. O gesto disse por ele: "Está ficando bom." Ela sorriu de lado, e no sorriso havia um alívio que parecia pedir menos segredo e mais verdade.
Aquelas pequenas mesas de pão e silêncio foram costurando algo que não tinha pressa de se anunciar. Padre Inácio, que andava entre a casa grande e a capela como se cuidasse de dois corpos amigos, observava com a paciência de costume. Em uma tarde, sentou-se na varanda, olhou para os dois e simplesmente disse, com o tom de quem não vinha para ensinar, mas para lembrar: às vezes, o que Deus faz é dar tempo aos pés para aprender em caminho. Não era sermão, era um convite para que o casal não se precipitasse, e a fala caiu como chuva fina em terreno sedento. Os conselhos do padre eram sempre de fé prática. Oração curta, presença, ação. Zé Bento, homem de poucas palavras e de um olhar que medira décadas de lavoura, tornou-se a aliança que mantinha a rotina da casa. Não apenas como capataz, mas como aquele que olhava para os trabalhadores e lembrava que havia um filho vindo, que aquilo era para protegê-lo. Arranjou uma cama melhor para o caseiro, trouxe mais farinha para o armário e ficou vigilante. Fazia ronda, fechava a porteira à noite, mantinha a lenha seca para que nada faltasse. Sua fidelidade dava à família um tipo de força silenciosa que, em pequenas comunidades, vale mais que discursos. Houve dias doces e dias de sombra. A praça ainda murmurava, e algumas vozes nunca desistiram de ver charco onde havia nascente. Maurício, não satisfeito com palavras, tentou uma vez mais plantar dúvida. Mandou notícias por alguém que gostava de dinheiro fácil, trazendo notícias que não eram realmente notícias. Boatos que insinuavam que a criança poderia não ter dono e que a honra da casa corria risco. Mas a resposta veio com a firmeza do homem que limou a faca do orgulho e escolheu proteger. Carlos chamou os poucos homens de confiança. Falou em voz alta, não para humilhar, mas para firmar lugar. Quem aqui vai derrubar uma criança por causa da boca dos outros? Disse ele, com a calma que antecede uma decisão. Aplaudiram-no alguns, outros apenas concordaram com a cabeça. No coração de Júlia, a tempestade do julgamento ainda fazia pico. Às vezes ela se pegava olhando para o ventre e sentia medo. Não do bebê, mas do mundo. Numa noite, enquanto costurava uma camisa para o rebento, deixou as mãos tremendo. Carlos, que a via da porta, entrou devagar e sentou-se ao lado dela. Não disse grandes palavras. Apanhou a agulha que ela deixara cair e, com a mesma solenidade com que passava o óleo nas tábuas, puxou o fio. Costurou o botão. Vai ficar quente, disse apenas. E a costura ali feita teve mais efeito que qualquer conversa longa. Com o tempo, outras coisas foram mudando. O leite das vacas era ordenhado mais cedo para que tivessem sobra para o bebê. Dona Benta fez um xarope simples de ervas para que Júlia tivesse mais forças. Padre Inácio registrou o nome do recém-chegado no livro da paróquia, ainda sem entender se era menino ou menina, mas já reconhecendo que a casa precisava de um novo começo. O nome foi escolhido num jantar de pregas. Mateus, disse alguém brincando. E o nome ficou, primeiro como um som possível, depois como promessa. E então, numa terça-feira que parecia qualquer outra, o trabalho começou. Era tarde. O céu baixou como um pano posto sobre a cabeça da casa, e Júlia sentiu a primeira contração com a mesma intensidade de uma pedra que encontrou curva na estrada. Não foi súbita como nos contos que se contam para assustar. Foi um sinal que apressava os passos de tudo. Ela chamou Carlos com voz baixa. Ele estava no curral, quase terminando de ajustar o arado, e veio correndo, porque agora a responsabilidade não era pensamento, era urgência. A ponte sobre o córrego, que já mostrara sinais de cansaço, rangia quando ele passou. Zé Bento correu para buscar Dona Benta. Padre Inácio foi avisado. As crianças ouviram o rumor e se recolheram. Havia pressa, e na pressa entrava também o medo do que poderia acontecer se a estrada se tornasse muralha. A tempestade mostrou-se de novo, como se o céu quisesse que aquela vida nascesse num teatro de prova. As estradas estavam mais traiçoeiras, e a ajuda de fora era uma possibilidade que podia não chegar a tempo. Dentro da casa, o quarto foi preparado.
A lamparina ficou mais forte, o balde foi colocado ao lado da cama, lençóis limpos e aquecidos empilhados. Dona Benta, que tinha as mãos marcadas por muitos nascimentos, chegou com um saco de coisas que cheiravam a erva e camomila. Olhou para Júlia como quem vê o tabuleiro de uma partida. Não era surpresa, era trabalho. Respira, disse ela com a mesma autoridade de quem já viu bebês com cabelo e sem. Bebês de olhos escuros e de olhos claros. A ordem era respirar e agir. Carlos não foi mero espectador. Ele foi coordenador de pequenos milagres práticos. Trouxe água quente, encheu o balde para compressas quentes, lavou as mãos com zelo que beirava a reverência. Dona Benta explicou o que precisava ser feito em frases curtas, e ele repetiu cada uma, como se memorizasse uma oração técnica. Segura a mão, olha para mim, disse ele, sem saber se era para a mulher à sua frente ou para a figura que começava a nascer. Era tudo ao mesmo tempo, coragem, desalento, força. A dor veio e fez sua voz. Júlia, que havia escondido medo por quase 9 meses, deixou-o agora sair. Mas havia também uma coragem nova, nascida da certeza de que ali não havia mais abandono. Carlos, com as mãos trêmulas e firmes, encomendou-se a agir. Quando a bolsa rompeu, houve um momento em que o mundo pareceu suspenso. Uma mistura de cheiro de terra, do doce de goiaba que ainda estava na mesa, do suor e da respiração pesada. Tudo isso virou música. Não houve tempo para relatos românticos. Houve tempo para fazer o que era preciso. Entre compressas e palavras curtas de Dona Benta, entre a lamparina que queimava e o ruído da chuva, o trabalho de parto avançou. Em um desses empurrões que mudam tudo, ouviu-se um gemido que era mais pranto que som. O bebê veio ao mundo. Nem todos sabem descrever a primeira respiração de um menino, mas é como ouvir um instrumento que desafina e depois encontra sua nota. Mateus deu um choro que fez dobrar-se o coração de Carlos. Quando o bebê finalmente estava nos braços da parteira, Carlos se aproximou como se tivesse medo de espantar o sopro de vida. Tocou a mãozinha pequena, sentiu o peso suave, e algo nele se rachou e remendou ao mesmo tempo. Não chorou como um homem que chora sem controle. Chorou com os olhos de quem é reparado por dentro. Pegou Mateus por um momento, e num instinto que vinha de lugar onde as palavras costumam falhar, murmou: "Seja bem-vindo." A voz dele quebrou mais o silêncio do que qualquer anúncio. Mateus era pequeno, forte no grito, com as mãos fechadas como quem já sustenta esperança. Júlia, entre o cansaço e o alívio, olhou para o filho e para o homem ao seu lado. Ali, num quarto onde horas antes havia o receio, havia agora uma troca de olhares que não se precisava traduzir. Ela sorriu com a boca mole, puxou o cobertor e deixou cair algumas lágrimas. Mas a alegria veio com sombras. Poucas horas depois, Júlia começou a tremer com febre. Não foi só fadiga. Era algo que subiu em ondas, fez a cor fugir do rosto e a respiração ficar curta. Dona Benta mexeu o nariz, fez suas ervas, e as mãos que tantas vezes tinham acalmado partos agora tentavam frear uma chama que vinha de dentro. A comunidade, que tinha tempo para cochichar, agora fazia pouco barulho. A atenção virou oração e serviço. Carlos, que até então aprendera com gestos, foi ao limite do que sabia. Deitou-se ao lado de Júlia, molhou um pano, tentou amparar, e cada tentativa era acompanhada de uma oração curta que escapava como fumaça pela janela. "Senhor", disse ele com a voz quebrada, "se estás aqui, dá-me força para ficar." Não prometeu cura, só pediu socorro. Era uma invocação humilde, do tipo que se faz com as mãos sujas de trabalho e o coração limpo de vontade de cuidar. A febre subiu e desceu como maré. Dona Benta aplicou cataplasmas, refrescou como sabia, e Padre Inácio ficou ali com a fala curta, fazendo invocações de proteção, pedindo que a fragilidade da carne fosse guardada. O que aconteceu a seguir foi lento e urgente. A mulher que havia dado à luz, que havia suportado dor e expulsado vida, agora estava envolta por uma ameaça que seus braços não bastavam para afastar.
Os olhos de Carlos, que antes eram tão firmes, ficaram turvos. Ao ver Júlia tão fragilizada, não encontrou senão uma súplica que devia sair em palavras. Pai, ajuda, disse ele direto, sem ornamento. Dá força para ela. Se é para eu ficar, eu fico. Se é para eu fazer, eu faço. A oração de Carlos não foi mágica. Foi entrega. A fé que então emergiu era mais prática que declarativa. Veio junto com gestos de cuidado, com as compressas, com as vigílias. A comunidade que tantas vezes julgara, agora estava ali de corpo. Alguns trouxeram comida leve, outros ficaram para aquecer a casa. Crianças se recolheram discretas. Zé Bento ficou à porta como sentinela de carinho. Havia uma corrente de pequenos atos que, somados, pareciam formar algo maior do que qualquer decreto. A noite que se seguiu foi longa. O lampejo da lamparina se tornou ponto de vigilância. Carlos não saiu do lado de Júlia. Entre cochichos e escalas de febre, contava as respirações, segurava a mão, limpava a testa. A cada vez que a febre dava uma guinada, ele lembrava-se de sua própria viúva solidão e sentia medo de perder não apenas uma mulher, mas o refúgio que começara a construir. A oração surgia como acompanhamento. Senhor, não a deixes. Dá a mão a quem cuida. Pedia ele sem buscar explicação. E aos poucos, como fariam as estações com o campo, a febre foi cedendo. Não foi numa cena de luz ofuscante, nem em relato de prodígio. Foi em degraus lentos, medidos por sinais pequenos. A pele que ficou menos quente, as pálpebras que abriram mais fáceis, a respiração que se acalmou. Dona Benta sorriu com a mesma rotina com que costuma ver bebês na piaçava. Foi dura, mas passou, disse ela. Padre Inácio fez uma oração breve de ação de graças, sem proclamá-la como certeza de que sempre seria assim, apenas reconhecendo que naquela noite a vida vencera. Quando o dia clareou, havia no ar um cheiro tênue de limão e erva seca. Mateus dormia enrolado em um cobertor remendado, e Júlia, ainda fraca, olhava para o filho com olhos de quem escuta uma canção. Carlos, com as mãos marcadas, sentou-se e pôs a cabeça no peito dela. Ele está aqui, disse ele numa declaração pequena, e no tom havia tudo o que palavras longas talvez não explicassem. Gratidão, medo vencido, promessa. A notícia do nascimento e da recuperação espalhou-se como um vento que traz sementes. Alguns vizinhos bateram na porta com bolos, outros com mantas. A vila, que antes tivera lábios duros, agora vinha com mãos leves. Havia entre alguns um enrubescido sentimento de que tinham julgado cedo demais. Maurício, por sua vez, ouviu falar do nascimento, e na cidade, talvez tenha sentido que perdera não só um lugar, mas a chance de ser parte daquilo. Voltou uma vez, duas, tentou criar uma confusão, mas a resposta da comunidade foi a mesma: vigília e defesa. Ele acabou saindo de cena como tempestade que não encontra casa para ficar. Padre Inácio sugeriu um batizado no alpendre, à sombra das mangas que se recuperavam na varanda. Não que precisassem de um grande gesto para validar o que já havia nascido, mas havia algo na proclamação pública que torna firme uma palavra. Aqui se declara, disse o padre na beira do batistério improvisado, um punhado de água benta e o livro na mão, que esta criança será chamada pelo nome e pela graça, e que esta casa a acolherá. Alos de pé ao lado sentiu a voz tremer um pouco, mas não o suficiente para retirar força do que dizia. Este é meu filho. Não houve espetáculo, houve compromisso. O batismo foi uma cerimônia pequena, cheia de rostos enrugados e de olhos molhados. A criança recebeu o nome de Mateus oficialmente, e aquele nome, agora escrito no livro da igreja, era fio que unia passado e futuro. Pessoas da vila que antes cochichavam estavam ali, muitas com as mãos calosas de trabalho, e certas coisas ficaram mais leves naquele dia. O rumor, a suspeita, as palavras injuriosas. A proclamação pública da paternidade foi, acima de tudo, um gesto de honra que não poderia ser rasgado por boatos.
Com o passar dos meses, o que era obrigação virou afeto. Carlos aprendeu a balançar o berço com a mesma destreza com que manejava o arado. Aprendeu a dar mamadeira de noite, a acalmar choros, a trocar fraldas com um jeito que aos poucos se tornava natural. Havia tardes em que os vizinhos chegavam e o viam cantando baixinho uma cantiga que não lembrava bem, mas que soava como oração. Júlia, recuperada, cuidava do filho com olhos amplos. O casal não se transformou de repente em amantes de novela. Transformaram-se em companheiros que se entendiam em tarefas, que se sustentavam em silêncio e que, quando falavam, deixavam cair ali e acolá palavras de ternura. Os anos, como sempre, são professores irritantes e fiéis. Mateus cresceu correndo pelos fundos, aprendendo a chamar o avô que não conheceu, a dar comida às galinhas com a segurança de quem conhece território. A casa grande foi pintada de novo, não por vaidade, mas por gosto de viver. Havia nos finais de tarde uma rotina de pôr do sol em que Carlos e Júlia sentavam na varanda e olhavam o menino brincar no terreiro. Às vezes, quando o vento passava, viam o retrato de Mariana na sala, ainda coberto, não por respeito impassível, mas como lembrança de que o passado havia ali seu lugar e que o presente também o tinha. Em algumas festas da vila, as pessoas comentavam: "Lembra quando foi por necessidade?" E o comentário vinha com a doçura de quem reconhece mudança. O casamento que muitos chamaram de castigo virou um lugar de cura. Não porque a dor tivesse sido apagada com um passe de mágica, mas porque dia após dia, com panos, pão, rezas e presença, se construiu um lar onde havia cicatriz. As falhas foram remendadas, às vezes com fio grosso, às vezes com cuidado minucioso. E o resultado foi uma trama nova que segurava. Carlos, que antes guardara o sorriso como quem guarda um segredo, começou a sorri-lo mais. Não era uma felicidade ruidosa. Era algo que entrava nas represas do peito e vazava no modo como ele chamava Mateus. "Meu rapaz." Uma vez em voz baixa, enquanto o filho dormia enrolado no colo, aproximou-se de Júlia, pegou a mão dela e, sem grande cerimônia, disse: "Te escolhi. Não foi sorte. Foi escolher todos os dias." Não foi um pedido dramático. Foi uma afirmação que tinha o silêncio do trabalho e a calma da colheita. Júlia respondeu com um sorriso que parecia remendar velhos medos. Sabia das marcas que carregava e sabia que o amor não vinha sem reconhecimento das feridas. Havia nesse gesto de Carlos uma reparação prática e uma declaração de cuidado. Eles aprenderam a conversar mais, a deixar sair o que precisava sair, a não culpar o passado por coisas que o presente poderia transformar. Anos depois, Mateus cresceu para ser menino de olhos vivos e mãos já acostumadas à terra. Aprendeu com o pai a medir a chuva pela cor do céu, com a mãe o segredo do prato que aquece. A casa teve mais gente, amigos, sobrinhos, gente que ali encontrava pouso. E quando as pessoas passavam pela porteira, muitas lembravam da época em que tudo parecia fragilizar-se. Agora, olhavam e viam um lar que tinha a marca de muita presença e pouca retórica. Carlos envelheceu com a dignidade dos que trabalharam com as mãos e com o coração. Não foi um homem completamente curado de qualquer passado. Trouxe cicatrizes. Mas havia também um enfeite novo. Um rosto que, quando ele o olhava, dizia que a vida se ajeitara de outro modo. A casa grande, pintada de um tom quente, respirava. No alpendre, sob as mangas que davam sombra e fruta, os dois passeavam as mãos, lembrando talvez da primeira tempestade em que juraram proteção sem promessas vazias. Eram momentos de silêncio que diziam mais que 1000 discursos. A rotina arraigada, as refeições partilhadas, o cuidado com o neto que um dia viria. E a comunidade aprendeu algo que só se aprende com tempo e com contato. Que o amor se faz de obras mais do que de palavras altas. As pessoas que antes cochichavam passaram a trazer mantimentos quando alguém adoecia, a ajudar na colheita, a chamar pela família para as festas da capela. Padre Inácio, no final de sua vida,
Observou aquela mudança como quem vê uma colheita que dá fruto depois de muito trabalho. Não é milagre fácil, dizia ele. É providência aplicada. Mãos que trabalham, corações que decidem. Houve, é claro, momentos em que Maurício apareceu como memória incômoda, enviado de vez em quando pelas lembranças que não se pode apagar completamente. Mas sempre que voltou, encontrou portas firmes e pouca recepção. Algumas vezes se ouviu dizer dele que fora, lá na cidade, lembrado do amor que perdera, e que talvez viera pedir perdão. Se perdoou ou não, não interessa tanto quanto a lição. A comunidade deu lugar à regra do cuidado. No fim, aquilo que começou sendo percebido como castigo, um casamento arranjado, uma mulher protegida por necessidade, transformou-se numa história de amor que não tem nada de conto de fadas. Tem o peso da vida cotidiana, tem o trabalho de ajustes, tem o reconhecimento das falhas. Amor ali era costura, era remendo, era sentar-se junto e esperar o tempo confeccionar a peça. Era, acima de tudo, responsabilidade tomada por um homem que viu uma criança e decidiu que sua casa seria abrigo. Quando vejo, minha gente, parecida história por essas bandas, lembro-me de como a fé deu jeito às coisas. Não digo que foi milagre em molde pronto. Não faço daqueles fatos uma receita. Digo apenas que houve presença, houve oração sincera, houve atitude. E isso basta para lembrar que Deus muitas vezes passa pelo trabalho das mãos humanas. Se essa história tocou seu coração, fica comigo. Deixa o like e conta nos comentários. Você seria capaz de amar um filho que não é seu? A vida na fazenda seguiu. Mateus cresceu e um dia, já menino com traços fortes, ajudou o pai a plantar uma muda de ipê no quintal. Quando a plantou, Carlos fez um gesto quase ritual. Colocou as mãos na terra, tocou o tronco e disse palavras simples de bênção. Que essa árvore cresça como você, firme e aberta ao céu. Falou. Júlia, ao lado, sorriu e pegou a mão dele como quem sela um trato com a vida. Anos depois, quando o menino já era homem e sua própria família se formara, a história que começou como dúvida virou lembrança que se conta nas festas. Lembra quando? E o riso vinha com a ternura de quem conhece a trajetória. Os netos corriam, as galinhas ciscavam, o fogão soltava cheiro de pão adeusando a tarde. O casamento que fora para muitos um castigo, para ele se tornara a maior e mais bonita história de amor daquela fazenda. Antes de encerrar, deixo um pensamento curto, devocional e sincero. A fé que sustenta não é a que promete resultados, mas a que move pés e mãos para cuidar. Deus, quando visita, costuma passar pelas tarefas, pela panela que acende, pelo berço que se ajeita, pelo remédio que se dá de madrugada. Não é espetáculo, minha gente. É serviço. Que cada um de nós tenha olhos para ver necessidade e coragem para agir. E que se algum dia a vida lhe trouxer um cozer de retalhos, você saiba que o amor se faz assim. Segunda a segunda, gesto a gesto, com oração breve e trabalho fiel. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança e deixe seu comentário contando o que mais lhe marcou. Fique com Deus e que a paz repouse na sua casa como repousou naquela porta de madeira, onde um dia um casamento que parecia castigo virou, pela graça e pelo trabalho, a mais bela história de amor da fazenda.